pessoa tomar água porque você tem hiperventilação. A recarga vem muito grande e isso pode ressecar mais a boca. Então, você precisa beber a água. Então, faz 1 minuto, bebe água, conta até 10, faz uma vogal sustentada. De novo, faz mais 1 minuto, faz mais 1 minuto. Então, como que a gente pode programar isso? Semana a semana. Na primeira semana, não tem problema eu usar 1 minuto de cada exercício que eu queira. Desde que eu chegue aonde eu quero. Onde eu quero? Eu quero que ele faça os 5 minutos. Mas eu posso ir aumentando gradativamente. A não ser, Jeová, que logo no começo eu perceba que ele tem condição disso. E aí o nosso ouvido é que manda, né, no final das contas. Porque se a gente percebe que o histórico dele é um quadro, ou ele não tem, por exemplo, lesões de massa, tá? O paciente já não é um paciente, é um cliente, tá certo? Uhum. Ele não vem com lesão de massa nenhuma. E você pode fazer de 1 em 1 minuto, mas na mesma sessão. Você não precisa fazer de uma semana para outra, de uma sessão para outra. Você já faz ali os seus ajustes e seus testes na mesma sessão. Se ele aguentou e o resultado vocal foi bom, é aquilo que você vai prescrever. Então, apesar das pesquisas serem pesquisas que têm, né, uma metodologia robusta, que a gente sabe que os resultados são bons, a clínica, e eu sou uma pessoa que estuda, que foi para pesquisa, mas eu amo clínica. Desde que eu me formei, eu só, né, nunca deixei de trabalhar na clínica. Eu acho que na clínica, o paciente, ele te dá sinais, ele avisa para você, mas é lógico, ele só te avisa se você colocá-lo numa situação de pergunta, né? Então, precisa ir fazendo provas terapêuticas, e aí, então, você faz a sua prescrição, de acordo com o resultado que aquela voz deu, com o conforto que esse paciente teve e com a facilidade em realizar o exercício. Perfeito. O Ivan, Márcia, ele pergunta, já que você falou em carga, ele pergunta, o que caracteriza carga na área de voz? Seria duração maior, intensidade maior, quantidade de repetição? O que seria essa carga, né, para a gente da área de voz? É o Ivan Alexandre? Isso. Um beijo, Ivan. Tá certo. Então, tudo isso é carga. Toda vez que você tem que fazer um pouco mais de esforço para realizar uma tarefa fonatória, você precisa entender aquilo como uma carga maior. Então, se você faz um exercício no tempo de fonação confortável, sem fazer no tempo máximo de fonação, você faz no tempo confortável da pessoa, ele está com o exercício com menos carga. Se você pede para ele fazer o máximo que ele conseguir, vai, não para, você está aumentando a carga. Por quê? Porque ele vai exigir mais do seu sistema, mais da sua atenção e mais da sua musculatura para que isso aconteça. Se você faz no tom médio, você está com menos carga. Se você faz variação de grave e agudo, ou de extremo grave e de extremo agudo, aquilo é uma carga maior. Se você faz com a mesma tarefa fonatória, com tempo de repetição maior, você está fazendo com carga. Resistência é carga. Então, se você faz exercício, por exemplo, com tubo, né, mais profundo na água, é mais carga do que quando ele está na superfície. E quando você está fazendo no ar, é menos carga ainda. Quando você faz o shaker, tem carga. Por quê? Porque tem uma bolinha de ferro ali que está tendo que vibrar. Então, a carga, ela depende da resistência que faz com fluxo de ar. Então, fluxo de ar tendo resistência, isso é carga. A duração do exercício, né, tempo máximo de fonação. Variação de grave e agudo. Variação de forte e fraco. Né? Fazer no tom médio é carga, mas é difícil você fazer muito fraco, né? A gente sabe disso. Fazer muito fraco é tão difícil quanto, né? Às vezes, fazer muito forte em alguns pacientes. Então, toda vez que você exige
um recurso maior, um ajuste mais sofisticado, você está aumentando carga de exercício. E isso tem que ser planejado, programado e prescrito. Perfeito. Pelo fonoaudiólogo, tá? É o fonoaudiólogo. Por isso que é muito complicado, Gilvá, quando a gente vê nas redes sociais alguém fazendo qualquer exercício. Por quê? Porque você pode fazer um exercício, você pode ver a pessoa fazendo exercício. Parece fácil, ok? Parece fácil, não tem problema nenhum. Mas vai fazer você, né? São tantas variações, você tem que variar tanta coisa, você tem que pensar desde a postura, desde o seu fluxo de ar, da sua facilidade em realizar o exercício, que se você pega aquele mesmo exercício no sujeito A, no sujeito B, no sujeito C, e não tem uma prescrição fonoaudiológica, o mesmo exercício dá resultados totalmente diferentes entre as pessoas. Né? Então, eu acho que a gente realmente toma pé desse papel de quem prescreve exercício de voz, prescrição com responsabilidade, somos nós. Para ver tempo, para ver duração, para ver intensidade, para ver facilidade, para ver progressão, para ver período que você consegue dar de intervalo ou não, porque tudo isso faz parte do nosso papel de planejamento, de tempo e de instruir bem essa pessoa que vai realizar essas coisas. Excelente, Márcia. O nosso convidado de amanhã, né, e o atual presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Leonardo, ele está perguntando, ele está fazendo um comentário e pede para você comentar um pouco sobre isso. Um dado interessante é que o tempo é variável para o efeito sobre fonte e filtro. Poderia falar sobre isso? Sim. Então, o que a gente tem estudos, né? Até onde eu tenho contato. Quando você fala de tudo isso relacionado a essa questão glótica, tá? De fonte glótica, pensando em fadiga vocal, o efeito tempo tem que tomar muito mais cuidado com o efeito tempo, porque a ação ela é muito mais intensa na região de fonte. Quando você faz coisas que envolvem filtro, mas é muito mais você tem menos articuladores se mexendo, porque você pensa em vibração de língua, olha só o que acontece para você vibrar a língua, né? Tem uma contração específica da língua, você tem um movimento de vai e vem da própria laringe, você tem a prega vocal no movimento mais intenso. É diferente quando você, por exemplo, faz um trabalho de emissão do M com tipo boca Q's, né? O efeito ele é diferente. Não é que não é uma tarefa fonatória, mas o desgaste de energia, quando envolve trabalhos que tem uma ação muito mais na fonte, o tempo tem que ser um pouco menor. Isso na minha opinião, viu, Léo? É o que eu acho que acontece. Eu não sei se tem trabalhos comparando o quanto que a pessoa consegue ter de resistência vocal quando tem muita ação de fonte e quando tem mais ação de glote. Eu acho que não tem esse trabalho comparativo, mas a gente sabe que o efeito quando é de filtro, quando é um efeito de trabalho mais laríngeo, ele tem mais chances de entrar em fadiga por conta de um excesso de exercício do que quando você faz um trabalho que não tem tanta ação assim do filtro, é o que eu entendo. Porém, se você faz com ação dos articuladores como M com rotação de língua, você também tem que tomar muito cuidado, embora seja um trabalho relacionado a filtro, né? Porque você tem ação, então acho que a grande questão é o quanto você tem estruturas envolvidas. Quanto mais estruturas envolvidas, quanto mais articuladores envolvidos, mais a gente tem que tomar cuidado na questão da duração do exercício. Ele coloca, exato.